identificação e aspiração. O que significa isso? Primeiro, as pessoas se identificam com você, falam, nossa, ele está falando coisas que são importantes para mim. E depois as pessoas querem ser como você. Quando você se torna um role model, um exemplo a ser seguido, o que acontece é que você começa a ser uma pessoa aspiracional. As pessoas querem ser como você, querem ter a sua força, querem ter o seu sucesso, querem ser como você. E sucesso não significa dinheiro, não. Sucesso significa você conseguir aquilo que você quer. Sucesso é realização profissional e pessoal. Realização pessoal, muitas vezes, é o que mais conta. Muitas vezes não, é o que mais conta para o sucesso. Então, existem algumas características dessa imagem. Então, eu coloquei aqui as características, a gente vai passar rapidinho por cada uma delas. As pessoas querem ser como você. Quando você se torna uma autoridade, você se torna um exemplo a ser seguido. Pessoas olham e falam, nossa, eu queria ser como ele. Eu queria ser quem eu admiro. Eu queria me admirar, só que eu não consigo me admirar tanto assim, logo eu quero ser aquela pessoa que eu admiro. Então, uma das coisas que eu até falo muito o meu objetivo é tornar você a pessoa que você admira. A você admirar aquilo que você vê no espelho. Só que muita gente fala, nossa, eu queria ser como você. Como eu, né? Não, você não quer ser como eu. Você quer ser como você, na sua melhor versão. É que você acha que eu sou a sua melhor versão, mas eu não sou. Eu sou a minha melhor versão. A sua melhor versão é você, depois de algum conhecimento, depois de alguma quebra de algumas crenças. Isso é o seu melhor. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada na imagem. O que você tem que mostrar aqui para você se transformar numa autoridade? Você realmente controlar mais o recorte para ele não ser aleatório e a pessoa pegar o que ela quiser. Então, eu vou falar aqui algumas palavras. Origem, rapidamente. Você tem que saber, você tem que contar qual é a sua origem, onde você veio, quais são as suas origens. Isso mostra humildade. Você não nega as suas... Eu tenho uma origem pobre. Não é miserável, não, mas é pobre. Então, eu tenho uma origem que foi difícil. E eu conto isso. Então, na época que eu estava montando a minha primeira empresa, antes de montar o cursinho, eu fiquei 6 dias ou 7 dias, eu acho, comendo pão e bebendo água, porque era a única coisa que eu podia comprar, pão. 6 dias comendo pão. Essa é a minha origem. É importante você mostrar. Não se envergonhe da sua história. Grava isso. Honre a sua história. A palavra é essa, honrar a sua história. Porque foi ela que fez de você esse cara que você é. E se você gosta de você e não se trocaria por ninguém, honre quem você é. E quem você é veio da sua história. Então, a sua origem. Uma outra coisa, qual é o seu background? Qual é o seu background? Qual é o seu... O que você faz? Por exemplo, eu sou o proprietário de uma empresa chamada We Believe, eu criei um método 8Ps, eu dou palestras, eu gravo vídeos, eu escrevo livro, eu tenho uma mentoria, eu mentoro empresários para que eles mudem o negócio deles para muito melhor, eu ensino isso aqui na mentoria. Então, quer dizer, esse é o meu background, o que eu faço, né? Uma outra coisa, qual é a minha jornada? Minha história, muita gente sabe. Eu comecei a montar negócio em 96, quando eu montei um cursinho em 2000, eu quebrei de uma maneira miserável, né? Retardado, uma maneira apoteótica. Depois disso, eu passei 5 longos anos tentando me levantar, 2 anos num negócio que hoje eu identifico com algum aspecto depressivo, não saía de casa, dormia, acordava meio-dia, não tomava nem banho direito. Você luta a favor do quê? Qual é a sua bandeira? Eu luto a favor de um empresário mais consciente do papel dele no mundo, sabendo como levantar a empresa dele, mas principalmente como fazer bem para a sociedade como um todo, e não simplesmente ganhar dinheiro. Eu luto pela ausência daquelas crenças que limitam o cara, eu luto pelo empoderamento, eu luto pela crença empoderadora, eu luto para que esse cara ele entenda o quão poderoso ele é, que você entenda o quão forte você é, o quão incrível você é, mas você acredita naquelas pessoas que falam que você é um idiota, que você não faz nada direito. Você acredita. Elas podem falar. O problema não é esse. O problema é você acreditar nisso. E por isso que eu luto. Você luta contra o quê? Eu luto contra a ignorância, contra a TV, aquela máquina de fazer idiotas, a TV aberta, né? Aqueles programas retardados, aqueles programas ridículos. Eu luto contra isso. Eu luto contra a ignorância. Eu luto contra a inveja. Eu luto contra sentimentos ruins que não aumentam a nobreza da humanidade em nada. Eu luto contra isso. Quais são as suas roupas? Grandes feitos. Qual é o teu grande feito? O que você falar e fez? Pode ser uma coisa, cara, eu venci uma doença. Os meus grandes feitos, qual? Eu escrevi um livro. Eu fui lá, decidi escrever um livro, escrevi um livro. Ponto, acabou.
900 páginas, está lá. Ele não nasceu com 900 não, mas chegou a 900. E é conteúdo denso. Esse é o grande feito. Eu passei numa faculdade difícil, na época, que foi o ITA, mas não terminei também, então não foi um grande feito tão grande assim. Então, esse é o grande feito. Qual é o teu grande feito? Se orgulhe das coisas que você faz. E se você, nossa, eu não tenho nada, eu tenho certeza que você tem. Se você realmente não tem nada, comece um grande feito. Vá lá e faça. Se orgulhe, admire o cara que você vê no espelho. Roupa. Bom, eu uso branco ou preto, né? Assim, até tem outras cores aí em alguns outros vídeos, mas nos últimos 1 ano, ou é branco ou é preto. Simplificar a história. Superpoder. Qual é o teu superpoder? Qual é? O que você faz com o pé nas costas? O que você faz sorrindo que os outros não fazem chorando? Esse é o teu superpoder. Qual é? Qual é o meu superpoder? Estou sempre dando exemplo, eu não estou falando de mim, né? Estou só dando um exemplo que é mais fácil. Meu superpoder é comunicação, didática. Eu consigo ficar 3, 4, 5 horas passando conteúdo denso, ensinando as pessoas, lutando para que elas realmente aprendam. Esse é o meu superpoder, principalmente comunicação e didática, força de vontade, superação. Eu posso cair 30 vezes, que 31 vezes eu levanto e vou lá e continuo, não desisto, não desistir nunca, não desistir nunca. Qual é a tua fraqueza? Você tem que ter uma fraqueza. Você é um ser humano. Você não pode falar, eu sou perfeito, eu sou incrível. Não, você não é. Você tem fraquezas. Eu tenho várias fraquezas, tenho um monte de fraquezas. E uma fraqueza, por exemplo, é emocional. Quando alguém chega pra mim e fala, Conrado, você me abandonou, eu fico sentido. Caramba, mas que eu abandonei? Como assim? Não abandonei não. Você viu os vídeos no YouTube lá? Tem um monte de vídeo lá. É uma fraqueza minha. Eu deveria não me importar tanto, porque muitas vezes isso é manipulação, é pedir atenção, só que é uma fraqueza. Eu tenho várias outras fraquezas. Manias. Você tem que falar das suas fraquezas, tá? Senão você vira o cara perfeito, e o cara perfeito desperta um potencial de inveja gigante, mesmo porque isso é mentira, você não é perfeito. Quais as suas manias? Eu tenho um monte de mania. Quando eu usava óculos, agora eu operei, né? Então não uso mais. Quando eu usava, eu tinha, né? Ainda, logo depois de usar óculos, eu ainda levantava, assim, né? Só que não tinha óculos, né? Então eu ia, eu passava a mão assim, né? Quais são os seus jargões, seu vocabulário, suas frases virais? Quais são? Quais são as suas frases virais? O que você, por exemplo, sucesso é uma decisão. Eu tenho a minha pulseira, a pulseira que todo o ecossistema, mentorando, os masterminds tem. Sucesso é uma decisão, tá lá. Sucesso é uma decisão. Por quê? Porque essa é a minha filosofia de vida. Eu guardo comigo, então todo dia eu tô olhando para isso daqui. O teu sucesso, ele vem a partir das decisões que você toma na sua vida. Uma das coisas que eu estou estudando agora, e vão ter conteúdo sobre isso, é como é que você toma decisões melhores. Como é que você não se trava para tomar decisão. Como é que você realmente toma as decisões que vão levar a sua vida para expandir e não para contrair. Para cima, para frente, não para trás, para baixo. Tudo bem? Então, com isso aí, qual é a tua frase viral? Uma das minhas é sucesso é uma decisão. Na época que eu estava falando de SEO ainda, eu falava de a melhor maneira de você encontrar um cliente é ser encontrado por ele. Era uma frase minha e uma frase viral. Um monte de gente fala isso hoje também. Então, tá aqui. Quem é o seu mentor? Você cresceu sozinho? Não, você não cresce sozinho. Você tem que ter um mentor. Ou o seu mentor pode ser seus livros também. Os meus mentores são os meus livros. Muitos mentores, né? Tem ali mentor pra caramba. Tem o Dale Carnegie como mentor, tem o Tony Robbins como mentor, tem muito mentor. Tem lá 300 mentores lá, dos livros que eu li. Similaridade com o público. O que você é semelhante ao teu público? Lembra? Identificação e aspiração. Primeiro você se identifica com o público, similaridades. Depois a pessoa te conhece e fala, nossa, eu queria ser que nem ele. E a partir daí, você se transforma no objeto de aspiração. Então você tem identificação e aspiração. Essas são as características da imagem. Disso daqui, né? Você pode ter esse recorte um pouco mais controlado, ao invés de ter o recorte, lógico, que a imagem lembra, ela é parte de você. Ela não é algo diferente de você, ela é parte de você. Não adianta você ter uma atitude diante das pessoas que você quer controlar a sua imagem, mas na verdade você é uma outra pessoa. Vai dar errado, ok? Lembra, você não consegue enganar muita gente por muito tempo, vai dar errado. Então, seja você. Você é a pessoa que vai controlar a imagem, mas a imagem é uma parte de você, ok? Uma parte de você. Legal, então a gente chegou aqui no final do nosso PDF. Se você não baixou, baixe, porque ali é onde você vai ter todo o resumo e ali, quando você olhar aquilo, você vai lembrar de ponto a ponto para que você pratique. O PDF aqui que a gente
que eu mostrei aqui, isso daqui, esse PDF que você está aí, que você pode baixar, ele é o que vai fazer você lembrar de tudo que a gente fez, tudo que a gente falou, que vai fazer com que você acesse mais rapidamente na sua mente cada um desses conteúdos e vá trabalhando. Isso aqui é trabalho de uma vida, tá? Essa aula aqui é a aula de uma vida, não é a aula de, Conrado, eu vou fazer isso durante aí os próximos um mês e tal. Não, você vai fazer isso pelos próximos 50 anos, ok? Construindo a sua autoridade, aumentando a sua reputação, sendo íntegro, sendo honesto, né? No final das contas, essas palavras têm a ver com honestidade, sendo justo, sendo humilde, sendo legítimo. É isso, tendo força de vontade, é isso que você vai trabalhar. Congruente, sendo consistente, é isso que você vai trabalhar ao longo dos próximos anos. Essa é uma aula que eu chamo de aula épica, né? Uma aula que tem muito conteúdo, tem muita coisa, dividir em duas partes, senão não daria para ser uma aula só. E é uma aula que tem um PDF, você vai baixar o PDF, vai guardar isso, se bobear, você imprime esse PDF, coloca lá na frente da sua cama para você olhar aquilo todo santo dia, saber onde que você está naquela pirâmide, onde que você está na percepção das pessoas, se você está sendo íntegro, está sendo justo, está sendo consistente, congruente, força de vontade, integridade, legitimidade. Então, é isso daí que você vai fazer. Isso é o que eu faço na minha vida. Na minha vida. Eu faço exatamente tudo isso que tem nesse PDF, nessas folhas aqui. Tudo isso. Eu controlo o recorte, eu sempre procuro ser o mais íntegro possível, mais justo possível. E é isso que constrói a autoridade. E você já sabe, a autoridade é a maior vantagem competitiva que você vai ter como líder, a maior vantagem competitiva que você vai ter como profissional liberal, como dono de um pequeno negócio, como executivo de uma corporação, trabalhando em multinível também, que você vai ter a sua rede, trabalhando como coach, trabalhando como um cara que quer montar um negócio, por exemplo, quer fazer a transição de carreira, né? Seja ele digital, e-commerce, produto físico, serviço, tanto faz. A autoridade que você constrói muda totalmente a sua vida. Eu mudei a minha vida quando eu comecei a entender esses aspectos da autoridade e eu comecei a trabalhar cada um desses aspectos de maneira obsessiva, xiita, porque você me conhece, eu não consigo fazer nada pela metade. Quando eu faço alguma coisa, eu tenho que fazer muito bem feito o tempo todo, sempre dar o meu melhor, dar o meu sangue, para que eu consiga realmente entregar aquilo que eu quero entregar. Legal? Eu espero que você tenha gostado dessas duas aulas. Então, se você gostou, não só na aula 1, como nessa aula também, comente aqui em algum lugar, deve ter espaço para comentar. Se não tiver, tudo bem, o vídeo deve estar perdido em algum lugar. Baixa esse vídeo, coloca esse vídeo no seu celular, no seu tablet, assista esse vídeo, assista os áudios também, transforme isso em áudio, para que você trabalhe isso cada vez mais e você entenda como que você se transforma em uma pessoa admirável, uma pessoa memorável, não só um profissional, um empresário memorável, mas uma pessoa memorável, uma pessoa admirável, alguém que você admira. Admire quem você olha no espelho, admire quem você é, admire sua história. Sem ser arrogante, sem ser pedante, não. Você se admira, ponto. Isso aí é uma coisa sua. Faça isso porque você vai ver como que a sua vida vai mudar ao longo dos próximos 12 meses, ao longo dos próximos 48 meses, ao longo das próximas décadas. Tudo bem? Espero ter ajudado. Comenta o que você achou, me manda e-mail, conrado@8ps.com, vai lá na fanpage Conrado Adolfo, canal do YouTube Conrado Adolfo, Instagram Conrado Adolfo também, tudo é Conrado Adolfo com PHO no final. E me fala o que você achou, me fala como que eu posso te ajudar. Tudo bem? Então, um grande abraço, foi um prazer enorme estar aqui com você nessa aula e até a nossa próxima aula. Se você gostou desse vídeo e se você quer receber os meus próximos vídeos com prioridade, entendendo exatamente o que eu aprendi ao longo desses meus 20 anos como empreendedor, faz assim. Primeira coisa, ativa as notificações que estão aqui embaixo. É o botãozinho de notificação para você ser avisado quando um vídeo novo meu sair. E assina aqui o canal aqui do YouTube. Assina o canal porque a partir daí o YouTube vai te mandar um e-mail falando que saiu um novo vídeo meu. Esses meus 20 anos de empreendedor tem muita coisa para eu ensinar para você. Eu quero que você saiba isso em primeira mão. Então, ativa a notificação, assina o canal e nos vemos no próximo vídeo.